O tema de hoje é Estou com pressa e Deus com isso. Estou com pressa e Deus com isso. Pela manhã nós começamos a meditar nessa palavra e eu quero agora à noite dar continuidade nela. O Salmo 70, verso 1, na versão revista e corrigida, traz a seguinte frase inicial. É uma oração, é um clamor desesperado do salmista dizendo: apressa-te, ó Deus, apressa-te, ó Deus. Gente, quando você é uma pessoa muito acelerada, ansiosa, toda espivitada, seja honesto, é muito difícil conviver com um lerdo, né? Às vezes a gente vê um casal, normalmente é assim, né? Sempre é um diferente do outro. Se o marido é muito agitado, a mulher é uma tartaruga. Às vezes não, às vezes a mulher... E é bom que seja assim, viu? Porque, ó, dois espivitados, meu Deus, ninguém aguenta também. Então tem que ter... tem que ter um tempero na coisa, né? Às vezes é a mulher que é toda espivitada, falante e tal. Quando eu estava para casar, eu perguntei para um amigo já casado, falei, qual é o segredo de um casamento que dá certo? Ele falou, é um que fala e o outro só escuta. Se for assim, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Mas às vezes no ambiente de trabalho é assim também, né? Não sei se você já teve experiência de trabalhar com alguém assim, como diz aquele hino antigo, calmo, sereno e tranquilo. Não é fácil. E às vezes na nossa relação com Deus, é assim. A gente muitas vezes, como ser humano, estamos todo agitado, todo preocupado, todo ansioso, todo apressado para a conversão da nossa família, para alcançar nossos sonhos, para uma conquista profissional, para querer subir de nível. E às vezes, eu não sei você, mas eu tive a sensação de que Deus olhava eu todo preocupado, ansioso, atarefado, apressado, e Deus não estava muito ligando para minha pressa. Isso é muito comum, até porque a relação de uma pessoa com o tempo, ela muda de acordo com a idade da pessoa, com a maturidade da pessoa. 1 ano para uma criança de 8 anos é uma eternidade. 1 ano para um senhor de 70 anos não é nada, não é nada. Às vezes eu vejo alguém faleceu, daí um dia alguém aqui da igreja, não sei, alguém faleceu e tal. Ele disse o seguinte, nossa, jovem ainda, 80 e poucos anos e tal. Por quê? Porque ele estava com quase 80 anos. Agora, quando você era criança, alguém com 40 anos morria, você dizia, não, já foi tarde. Por quê? Porque uma pessoa de 40 anos já é velha demais. A nossa relação com o tempo, a forma de lidarmos com o tempo muda à medida com que a gente amadurece. Isso faz parte de sabedoria. Aliás, Eclesiastes capítulo 3 diz que a gente precisa entender essa verdade, que existe tempo para todas as coisas, e saber lidar com os ciclos da vida, com as estações da vida, faz parte da nossa sabedoria. Eu disse pela manhã que existem 2 riscos que a gente corre quando estamos apressados demais, e o primeiro deles é o de tentar fazer as coisas acontecer. É o de tentar fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. É de tentar um atalho, é de tentar acelerar demais. Ser alguém de atitude é bom, mas não basta. É necessário que você seja alguém de uma atitude correta. Eu tenho feito muita coisa, eu tenho trabalhado bastante, mas você precisa fazer o que é certo. Isso é tão importante quanto agir. Abraão tentou apressar as coisas e teve um filho com Agar, Ismael. Está aí a caca feita até os dias de hoje, lá no Oriente Médio tem guerra, tem
tensão, por causa que Abraão tentou fazer as coisas acontecerem. E o segundo problema que a gente pode encontrar é o de desistir. A coisa não acontece, a gente está apressado, Deus não responde, enfim, então a gente fala, quer saber? A gente joga tudo por alto e desiste. Mas a gente sabe que esse não é o caminho ideal. E eu terminei hoje pela manhã falando o que fazer então quando a gente está com pressa. E eu citei uma coisa, e eu quero só citar ela, e nós já vamos entrar nas últimas duas coisas. Vou ser direto e objetivo para nós orarmos no final. E quando a gente está com pressa, a primeira coisa a se fazer é entenda que a sua pressa não pressiona Deus. Vamos repetir? Diga, a minha pressa não pressiona Deus. Você já agiu por pressão, por causa de um filho, por causa da esposa, por causa do marido, por causa de um patrão, por causa de um cliente, por causa de um prazo, alguém na sua orelha falando, você não queria agir, mas daí você agiu coagido, pressionado por aquilo. Deus não entra na sua pilha. Entenda isso. Você fica, Senhor, Deus não pode bater pé, igual criança, né? Eu até dei o exemplo hoje pela manhã, que eu era mestre em impressionar a minha mãe. Mestre. Mas quando eu queria uma coisa, minha mãe que lutasse, porque eu teria aquilo, eu era tipo um Jacó no Val de Jaboque. Eu lutava até ser abençoado. Normalmente era um brinquedo, alguma coisa assim, né? Mas olha, Deus não. Funciona com o pai, funciona com a mãe, funciona com o empregado, funciona com o patrão, funciona com Deus não. Deus não se sente pressionado com a nossa pressa. Bom, eu quero falar sobre os últimos dois fatores importantes que a gente precisa observar quando estamos com pressa. O segundo é, troque sua pressa por perseverança. Vamos juntos falar? Diga, troque sua pressa por perseverança. É mais importante perseverar do que viver atarefado, angustiado, preocupado e estressado. Lucas capítulo 21, verso 12, palavras de Jesus, Lucas 19, na NVI traz a seguinte definição: é perseverando que obterão a vitória. É perseverando que obterão a vitória. A chave não é ser apressado, a chave é ser perseverante. Vou repetir, a chave não é se apressar, a chave é perseverar. Mais importante do que a velocidade é você estar no caminho certo e ser constante nesse caminho. Não adianta você estar a 250 quilômetros por hora na estrada errada. E muita gente está assim, angustiado, estressado, atarefado, trabalhando 12, 16 horas por dia, orando bastante e tal, todo suado, mas na estrada errada da vida. E tem mais uma coisa, ninguém tem fôlego para viver assim a vida toda. Ninguém tem fôlego para viver assim a vida toda. Eu vejo muita gente, às vezes, até nesse equívoco, é um desequilíbrio espiritual. A pessoa nunca ora, daí quando ela vai orar, ela diz, não, eu pelo menos tenho que orar 4 horas por dia. O pastor pregou que tem que orar. Daí no outro dia ela coloca lá o reloginho dela para tocar 4 da manhã, e ela diz, vou ficar das 4 às 8, depois eu tomo um banho, um café, e saio para o trabalho. É sempre os extremos, mas mais importante, ou muito melhor do que você estar numa velocidade muito alta, é você ser constante. Eu me lembro que uma vez eu vi uma São Silvestre, e você sabe, São Silvestre são 15 quilômetros, né? Sei que tem uma turma aqui que corre. E eu estava assistindo,
E em toda prova de corrida tem uns caras que eles chamam de coelho. Já ouviu essa expressão, não? É uns caras para dar um ritmo mais intenso na corrida. Então, eles vão entrar na prova não para correr a prova inteira, mas para correr 4 quilômetros. A prova tem 15. E eu me lembro lá que eu estava assistindo, eu era criança ainda, daqui a pouco apareceu um cara de Piracicaba, que eu encontrava sempre na agronomia correndo, o cara em primeiro lugar, com o negocinho, a camisetinha Unimed Piracicaba. Falei, meu Deus, é hoje que nós vamos ganhar desses africanos que vêm aqui, levam o troféu todo ano, é hoje que nós vamos, é Brasil, é Piracicaba, vamos lá, vamos embora e tal, e ele lá na frente, e a turma lá, os profissionais e tal, vi uns caras do Chile, do México, lá atrás, ó, só, e ele lá, 3 quilômetros depois, o irmão, e o cara do Quênia, que estava vindo, inabalável, constante. Quem você acha que ganhou a prova, gente? Troque sua pressa por perseverança. A chave é a perseverança. Tiago capítulo 5, verso 11 diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Olha, a chave da felicidade, gente, é a perseverança. A vida, só um parênteses aqui, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Não tenha pressa, persevere, seja constante. Eu tenho muitos colegas, amigos do ministério, que, cara, eles estão todos e tal, não, preciso fazer essa igreja crescer, eu preciso fazer um negócio acontecer e tal, e a reunião à tarde, reunião cedo, reunião à noite e tal, e vive, e trabalha, e madrugada, e monte, e vigília, e não sei o quê, e a família em casa, isso vai criando uma alma, uma pessoa disfuncional, que lá na frente, vai estacionar. E quantas pessoas, quantos pais de famílias, quantas mulheres, quantas pessoas hoje estão enfermas no físico e na alma, porque ao invés de escolher um ritmo sadio, para chegar lá como Paulo e dizer o seguinte, cara, eu completei minha carreira, não, eles escolheram o caminho da pressa. Olha o que Tiago está dizendo, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim. Vence a corrida, gente, não é quem larga bem, mas é quem chega bem. O importante é o final, Eclesiastes diz, mais importante é o fim, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Veja o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus não te pediu para ser ocupado, Deus te pediu para ser produtivo. Guarde isso, não tem um versículo bíblico dizendo que você precisa ser muito ocupado, mas tem inúmeros versículos nos chamando à produtividade. Quando Jesus, em João 15, vai falar sobre a videira verdadeira, aquela parábola, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e Jesus vai falar muito sobre o fruto que nasce, sobre a intenção de Deus, a preocupação de Deus, de que a gente dê fruto, e dê mais fruto. Ele diz, quem não dá fruto vai ser cortado e lançado fora, mas quem está dando fruto vai ser podado para que dê mais fruto ainda. E se você olhar em João 15, em 10 versículos, por 11 vezes, aparece a palavra permanecer. Permanecer, 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 é necessário perseverança, permaneça orando, permaneça confiando, permaneça crendo, permaneça se santificando. Às vezes as coisas não aconteceram, não é porque tem alguma coisa de errado com a gente, é simplesmente porque é necessário perseverar. Tem um exemplo que eu gosto de dar, Elias,
quando ele precisou de fogo do céu para consumir o holocausto, você vai ler em 1 Reis que ele fez uma oração de 15 segundos e o fogo do céu desceu. Mas quando ele vai orar por chuva, ele sobe no Monte Carmelo, se ajoelha, e a Bíblia diz que por 7 vezes ele pede para o seu moço, para o seu auxiliar, ver se a chuva estava vindo ou não. E daí ele está lá ajoelhado, orando por chuva, e daí ele diz para o cara, e aí? O cara, não, o céu está limpo. O céu está limpo. Era a Maju de Elias. Previsão do tempo. Na minha época não era Maju, era Feliz. Alguém aqui assistia aqui agora, não? Só eu e a Josi. Os outros crentes estavam tudo orando nessa hora. É duro. É duro. Eu assistia Gil Gomes. Lembra de Jacinto Figueira Júnior? Quem que era Jacinto Figueira Júnior? O homem do sapato branco. Aí, ó, é por isso que eu estou de sapato branco hoje. Pelo amor de Deus, cara, o homem do sapato branco. Então ele ia lá e perguntava para o homem do templo. Ele diz, nada. Agora, você vai falar que a oração de Elias não tinha poder? Elias estava em pecado, alguma coisa estava errada na vida dele? Não. Mas ele ficou 7 vezes insistindo. E na 7ª vez o homem volta e diz, tem uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias disse, chegou a hora, vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover. Então hoje, à noite, esse primeiro ensinamento, segundo do dia, que eu quero deixar para você, é esse. Troque sua pressa por perseverança. Perseverança. Ser apressado, gente, não é uma virtude, é um defeito. Ser perseverante é uma virtude. Eu disse quinta-feira que gente estressada, gente preocupada, gente ansiosa, às vezes sente orgulho de dizer, ai, eu sou todo. Não, você devia ter vergonha disso. E trocar sua pressa, sua ansiedade, seu estresse, por perseverança e confiar no Senhor. Terceiro e último lugar, e a gente vai olhar alguns textos agora, se você quiser deixar a Bíblia já engatilhada aí no Evangelho de João, nós vamos olhar bastante qual era a relação de Jesus com o tempo. Com o tempo. Porque é curioso, né, na palavra de Deus, que o próprio Deus, que lá no Jardim do Éden, fez uma profecia, dizendo que o Messias viria, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, Paulo vai escrever aos Colossenses, dizendo que esse Messias, ele veio na plenitude dos tempos. Houve um tempo certo. Deus esperou o momento certo para enviar Jesus ao mundo. Ele não se apressou. Deus respeitou o tempo. Deus não se apressou. Terceiro lugar, descanse. Se você está todo estressado aí, apressado, descanse na soberania de Deus. Olha, isso aqui é para você dar uma respirada mais fundo, hein? E dizer, o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. O que é isso? Deus sabe o que e quando é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim e quando é melhor para mim. E esse desafio fica para nós. O Evangelho de João, existe uma expressão que vai se repetir durante todo o Evangelho. A primeira vez que essa expressão surge é em Caná da Galileia, quando o primeiro milagre de Jesus é feito ali na cerimônia, no casamento daquele casal onde falta vinho. Olha só o que João 2:4. Maria chamou Jesus e disse, olha, eles não têm mais vinho, tal. A resposta de Jesus para sua mãe foi a seguinte, João 2:4, a parte B do versículo, ainda não é chegada a minha hora. A hora que Jesus falou,
Maria acho que estava meio apressada, né? Falou, todo mundo, está acabando vinho no casamento. Imaginou uma coisa dessa? Esses dias em casa, falou o seguinte, tá acabando o café. Eu falei, em nome de Jesus, vai buscar dar seus pulos aí. Tá doido? Tá doido? Imagina, faltar vinho num casamento judaico é a mesma coisa de faltar café na minha casa. É o Armagedon, vai cair o mundo. Pô, gente, nós não bebe, não fuma, não sai com a mulher dos outros. Se não puder tomar café também, quem é que... Me julguem, cafeína faz mal, vai dormir. Eu gosto de maconheiro que fala, mas café também é vício. É igualzinho, né? Mesma coisa. O cara quer fumar maconha e comparar cocaína com pinguço. Não, essa é outra mensagem. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Vai chegar, mas ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7, se você quiser abrir aí também, acontece um fato extraordinário, e esse texto me chamou muito a atenção, porque, mais uma vez, a família de Jesus, agora não é a mãe, agora são os irmãos. Eu não sei se você sabe, Jesus tinha irmãos. A Bíblia diz que tinha irmãos. Tinha. Desculpa te decepcionar aí, mas tinha. O pressionam. E olha o que o texto bíblico diz. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha o que os irmãos de Jesus estão querendo fazer, estão querendo dar uma acelerada no ministério dele. Fala o seguinte, viu? Você está errando no marketing, na estratégia, os irmãos de Jesus. Porque você faz as coisas, você pede para não contar o milagre, você fica curando os outros em oculto. Vai para a Judeia, vai para onde tem bastante gente e começa a fazer milagre lá. Você vai ser conhecido, todo mundo vai te reconhecer. Não parece uma boa estratégia, não? O texto continua. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Talvez você às vezes aí reclama que sua família não acredita em você, nem a de Jesus acreditava nele. O texto continua. Disse-lhes, pois, Jesus, olha a resposta de Jesus aos seus irmãos que estavam o apressando. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Estava todo mundo ao lado dele, tentando dar uma acelerada, dizendo, você precisa ser conhecido, sua mensagem precisa atingir todo mundo, você está muito quietinho, está muito escondido, vai para a Judeia, vai pregar a palavra. Jesus disse, na hora certa, o meu tempo ainda não chegou. João capítulo 7 ainda, verso 30, Jesus está pregando no templo agora, em Jerusalém, e olha o que o texto diz, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Sabe por que a razão que ninguém lhe pôs a mão? Porque ainda
não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a sua hora. Agora, vira a página, João capítulo 8, verso 20, mais uma vez. Eu disse esses dias, hein? Se você não gosta de Bíblia, essa igreja é a igreja errada para você. João 8, 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que ninguém o prendeu, gente? Porque não era ainda chegada a sua hora. É interessante, porque quando essa expressão surge, ainda não é chegada, é porque uma hora vai chegar. Isso devia alegrar seu coração. Se você ainda não recebeu o seu milagre, isso significa que você vai receber. Só ainda não chegou a hora. Agora João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E o último texto de João, João 17, verso 1, na oração sacerdotal. Falei sobre ela quinta-feira retrasada aqui. A oração começa da seguinte forma. João 17, 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. É interessante que João vem fazendo uma narrativa desde o primeiro milagre até aqui, momentos antes do auge do ministério de Jesus, que foi a crucificação, porque Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar. João vem declarando: vai ter uma hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora, e Jesus respeita isso. Sabe por quê? Porque Jesus confia na soberania do Pai. E eu quero hoje dar esse conselho, essa dica para você. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quando é melhor para nós. E Ele nos quer confiante nessas coisas. Escute o que seu pastor vai te dizer hoje. Escute. Algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida pelo simples fato de não ter chego a hora. Você está aí achando e procurando algum pecado em você? Tem alguma coisa de errado comigo? Já fez isso ou não? O que é que eu fiz? Revirando seu passado, achando, será que eu estou errando errado? Será que Deus está bravo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Não, é porque ainda não chegou a sua hora. Descanse na soberania de Deus. Sua hora ainda não chegou, mas vai chegar. Eu quero que você seja profeta e boca de Deus para quem está perto de você e diga: ainda não chegou. Diga: ainda não chegou. Agora faz cara de profeta e diz: mas vai chegar, vai chegar. Imagina você, que você é um empresário muito bem sucedido, está com dinheiro sobrando, não tem Covid, não tem nada que atrapalhe seus negócios, você está nadando nas notas, e você tem um filho maravilhoso, obediente, gosta dos cultos, é responsável, faz lição de casa, pede benção pai, benção mãe. Mãe, eu já li meu versículo bíblico de hoje. Seu filho é uma bênção. E você ama seu filho, quer o melhor para ele, tem prazer em presenteá-lo. E esse menino quer uma moto.
E você tem grana para dar 3 motos para ele. Mas você não dá. Por um simples fato. Ele tem 15 anos de idade. Obviamente, se você tiver um pouco de juízo. Isso não significa, você não vai dar uma moto para um menino de 15 anos de idade. Não significa que você não goste dele. Não significa que você não tem dinheiro para dar a moto. Não significa que você está bravo com o seu filho, que você quer puni-lo. Significa simplesmente que ainda não chegou a hora dele ter. E o filho precisa entender: o meu pai sabe o que é melhor para mim. Isso é descansar na soberania de Deus. É entender que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu vou ser claro com você. Talvez você pensou que a sua vida sentimental, nesse momento que você vive, já deveria estar resolvida e ainda não está. Talvez você já viu suas amigas que estudaram com você, os amigos de escola, de faculdade, já estão casados e tal, e você ainda não. Meu conselho para você hoje é: descanse na soberania de Deus. Descanse. Talvez muita gente que conviveu com você na adolescência, juventude, já prosperou, está ganhando dinheiro, aí está bem, enfim. E você ainda está patinando, lutando e tal, e cheio de questionamento. Você está fazendo o que é certo? Você está trabalhando, está se empenhando, está servindo a Deus? Descanse na soberania de Deus. Sabe, os últimos 2 anos de José na prisão, ele precisou aprender essa lição. Porque depois de interpretar o sonho do copeiro, ele disse para o copeiro o seguinte: daqui 3 dias, você vai ser restituído no seu cargo. E quando você chegar lá diante de Faraó, lembre de mim. E 3 dias depois, o cara foi restituído no cargo e se esqueceu de José. Eu quero que você se coloque agora no lugar de José e imagina como é que ficou o coração dele de ter ajudado alguém, de ter estendido a mão para alguém e de repente esse cara se esqueceu dele. Mas deixa eu dizer algo: mas Deus não se esqueceu de José. Se passaram 2 anos, sabe por quê, gente? Como eu disse no momento da oração hoje aqui, Deus tinha um plano maior para José. Se José fosse liberto da prisão naquele momento, sabe o que ele seria? Ele seria uma pessoa livre, só isso, o que é uma boa coisa. Mas Deus não queria ele apenas uma pessoa livre, ele queria José uma pessoa livre, governando o Egito. E José precisou esperar mais 2 anos, quando o sonho de Faraó acontece, e ele interpreta o sonho de Faraó. Não tente apressar e acelerar aquilo que Deus está trabalhando. Eu já dei exemplo aqui, quando a gente estava procurando um imóvel para alugar, eu batia em tantas portas, e muitas portas se fecharam. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando algo melhor, Eu me lembro quando nós nos mudamos para cá, em dezembro de 2012, de Rio Claro, e a gente estava desesperado atrás de uma casa para alugar, mas desesperado. E a gente ia em tudo que é imobiliária e tal, nós precisamos mudar, o prazo está vencendo, não dá para morar numa cidade e fazer as coisas na outra cidade. A gente arrumou um trabalho, enfim, que a gente precisava estar aqui, e não aparecia um lugar. Quando era bom, a gente não podia pagar. Quando podia pagar, o lugar era ruim. E quando não cabia todo mundo. E eu estava quase falando o seguinte: o primeiro que aparecer agora, nós muda e depois a gente vê o que faz. Já fez uma oração dessa, não? Eu até conto, né, que tinha uma irmã muito desesperada para namorar na igreja, uma reunião de oração, ela estava ajoelhada e ela disse: Deus, eu preciso de um sinal, Senhor.
de um sinal, o primeiro moço que entrar por aquela porta agora, Pai. Eu creio que vai ser o meu marido, eu creio, Senhor, eu creio. Ela levantou, nisso estava entrando um irmão, parecia que ele tinha sido atropelado na esquina, assim. Não é que ele era feio, ele estava desajustado, sabe carro quando precisa alinhar, o irmão estava bem, a vida judiou do irmão. Daí ela olhou, ela falou, Senhor, eu não estou brincando, Pai, é sério. Então, eu estava mais ou menos igual essa irmã aqui, aceitando qualquer coisa que aparecesse. Quando eu estava saindo de uma imobiliária, e eu topei com uma amiga que há muito tempo não encontrava, e ela me perguntou, e aí, Aquiles, como é que você está? E eu falei, estou igual doido aí, precisando de um lugar para eu morar, e estou correndo aí para mudar com a turma. Ela, não, tá, vai aparecer e tal. Aí saí. No final da tarde, essa mulher me ligou. Isso tem o quê? 8 anos, mais ou menos. Ela me ligou, ela falou, Aquiles, seguinte, você sabe, minha mãe já está idosa, e eu cheguei na casa, e hoje foi o limite, porque a gente já está conversando de repente eu morar com a minha mãe, já tem uns anos, mas hoje eu cheguei lá, a casa estava tudo aberta, a mãe dela morava numa casona grande, é perigoso, então hoje eu decidi, eu vou morar com a minha mãe. Ela falou, mas, Aquiles, eu estou te ligando justamente por isso, você não quer morar lá no nosso apartamento? E assim, eu falei, nossa, né, a gente estava tendo dificuldade de arrumar um fiador também, imobiliária, e, enfim, tinha muitos problemas, eu tinha que mobiliar a casa. Eu falei, nossa, seria maravilhoso, porque era um apartamento muito legal, onde ia caber todo mundo, e tinha piscina no prédio, enfim, para as crianças, tinha tudo. Ela falou, só que tem um problema, eu queria fazer direto, sem imobiliária, tem problema? Eu falei, não tem problema não. Ela falou, aqui eles têm mais uma questão, eu não queria tirar, e gente, eu tinha mudado já de casa trocentas mil vezes, por causa das mudanças de cidade e tal. Ela falou, tem uma coisa, eu queria deixar mesa de jantar, sofá, cama, tem problema para você? Daí eu pensei assim, tipo uns 2 segundos, falei, não tem, eu dou um jeito. Deus tinha algo melhor. Descanse na soberania de Deus. Acalma o teu coração. 2 anos, 3 anos antes de eu vir para cá, e eu termino com esse testemunho, eu confesso para você que eu estava desesperado para assumir uma igreja. Eu estava trabalhando lá em Rio Claro, eu amava a igreja lá, amava os irmãos, um ambiente gostoso, mas eu sabia que Deus tinha algo, para mim. E o meu líder lá é também o superintendente, então é ele quem às vezes surge uma igreja e de repente indica e enfim, fazia essas coisas. Cheguei para ele e falei, pastor, quando pintar uma igreja aí, uma oportunidade, me coloca aí, me coloca. E eu lembro que teve uma família da igreja que se mudou para Ribeirão Preto. Aí eu falei, pastor, vamos começar uma outra igreja lá em Ribeirão Preto. Eu fui com a Dani para Ribeirão Preto um dia, um sábado. Eu estava doido, estava desesperado. Vagou 2 igrejas aqui em Piracicaba, mas pensa numas igrejas assim, dureza. Eu fui lá, eu pedi para os pastores, cara, me ajuda. E as portas se fechavam. Eu falei, gente, será que eu sou tão ruim assim? Será que, cara, era uma coisa de louco. Hoje o tempo passou. Eu olho para trás, olho para as portas que Deus fechou. Quando eu não entendi e reclamei, hoje eu olho para trás e agradeço. Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós. Descanse na soberania de Deus. Descanse no tempo de Deus. A hora dele
é perfeita, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita.